Fala pessoal, beleza? Aqui Marcelo Costa, educador financeiro, falando com vocês. E você já parou para pensar assim, cara, eu tenho um imóvel, eu devo investir o valor desse imóvel ou eu devo deixar ele alugado? Qual das duas é a melhor alternativa? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados que eu levantei sobre isso. Roda a vinheta. Minha esposa recentemente, ela estava procurando um produto que a minha sogra ela estava precisando na casa dela, e encontrou uma moça fazendo a oferta desse determinado produto. Conversa vai, conversa vem, a gente perguntou por que ela estava vendendo aquele produto, já que ele estava em uma ótima condição, né, de venda, e ela falou que ela estava de mudança. Fui fazendo ali algumas perguntas para ela sobre se ela estava indo para uma casa alugada, a casa dela, né, eu sempre gosto de conversar com as pessoas. Ela falou, não, lá é minha casa e tal, um apartamento, estava alugado, e aí surgiu a ideia desse vídeo aqui. O apartamento dela vale R$220 mil e ele estava alugado por R$1.200. Então eu decidi trazer para o canal aqui esse tema. Um valor de R$220 mil investido na taxa Selic e no aluguel, qual rende mais? Qual que seria a vantagem e desvantagem de ter um e ter outro? Então vamos lá para a lousa que eu vou mostrar para vocês alguns cálculozinhos que eu fiz, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui, ó, vamos lá para a comparação. Então tá aqui, ó, valor do imóvel, R$220 mil, e aqui o rendimento nas aplicações. Então veja só, a moça lá, ela falou para mim que o imóvel dela está alugado em R$1.200. Então, R$1.200 em cima de 220 mil dá um rendimento mensal de 0,54%. Agora, olha a comparação que eu fiz. Pegando esse mesmo valor aqui de R$220 mil, aplicado na taxa Selic hoje, que está em 12,75% ao ano, isso equivale a 1,01%, ele rende R$ 1.713,59 líquido. Aqui eu já descontei o imposto de renda, lembrando que, como a gente está falando do prazo de um mês só, o imposto de renda é 22,5% em cima desse valor. Isso daqui tem a ver com a tabela regressiva da renda fixa, né? Então, como eu estou fazendo a comparação de apenas um mês, então aqui nesse caso, o imposto de renda é de 22,5% em cima do valor do lucro. Ou seja, o valor do lucro aqui deu 2.100 e alguma coisinha, já descontado o imposto de renda, fica isso daqui. Qual que é a diferença? A diferença é R$ 513,59 por mês. E isso vai dar uma diferença no final do ano de R$ 6.163,12. Ou seja, nessa comparação aqui que eu fiz, é mais vantagem você ter o valor aplicado na taxa Selic do que você ter o valor desse aluguel mensal. Agora vamos para algumas vantagens e desvantagens, tanto desse lado aqui, do imóvel, quanto do lado da aplicação. Então a gente tem que ver os dois lados para ver qual que é o melhor. Então no caso do imóvel, qual que é a vantagem, no meu ponto de vista? Previsibilidade de receita, porque você sabe que ali, se o inquilino for um inquilino que paga certinho, você sabe que você vai ter aquela entrada todo mês naquela data que você acertou com ele. Então, isso é uma grande vantagem que você consegue fazer planejamentos futuros com esse valor. Fácil administração. Se você tiver um inquilino que não dá trabalho para você nem nada, você não tem muita preocupação com essas questões. Você não fica se preocupando com a sua casa, que você sabe que o inquilino está cuidando bem. Logicamente que eu estou colocando aqui inquilinos que não te dão trabalho, tá bom? E valorização no decorrer do tempo. Ou seja, os imóveis eles se valorizam no decorrer do tempo. Existem estudos que mostram que os imóveis se valorizam menos do que o valor da inflação, mas isso seria um tema para outro vídeo. Não tira o fato de que eles se valorizam no decorrer do tempo. Beleza? Qual que é a desvantagem? A desvantagem, no meu ponto de vista principal, é a vacância. O que é vacância? É o imóvel não ficar locado.
Se não tiver uma pessoa locando o imóvel, você não vai ter receita naquele imóvel. Então você vai ter um bem, mas ele não vai estar te gerando receita. E isso é vacância. Imposto de renda também é uma grande desvantagem, o imposto de renda anual. Porque você tem que declarar ele na sua declaração anual e você vai pagar imposto sobre essa receita que você recebeu. A manutenção também é uma desvantagem para você. Dependendo do que precisar ser feito na sua casa, você, como proprietário, vai precisar desembolsar para que aquela manutenção seja feita. Afinal de contas, se o inquilino não quiser fazer aquela manutenção, ele simplesmente pode pegar as coisas dele e mudar de casa, ir para outro lugar. Então, dependendo da manutenção, quem vai ter que fazer é você, proprietário. E o IPTU também, né? Mais um imposto que você vai pagar em cima do valor do seu imóvel. Então, essas, no meu ponto de vista, são algumas desvantagens, podem ter outras, mas nesse quesito aqui, essas são as desvantagens. Agora vamos para a taxa Selic. No meu ponto de vista, a maior vantagem que tem é a liquidez. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele não tem marcação no mercado e você consegue resgatar o valor que você tem investido nele a qualquer momento. A segurança do tesouro é uma grande vantagem também. Independente do valor que você tenha investido lá no tesouro, você tem garantia pelo Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Direto hoje é o investimento mais seguro que tem no nosso país. E possibilidade de novos negócios, justamente pelo fato da liquidez, quando aparecer novas oportunidades, você não vai perder essas oportunidades porque você vai ter liquidez, você vai ter condições de pegar esse recurso e estar alocando em outros locais. Desvantagem, no meu ponto de vista, a desvantagem, mudanças de taxa de juros. Nós sabemos que a taxa de juros hoje ela está em 12,75% ao ano, só que ela não vai se manter assim. Está com tendência de subir um pouco mais devido ao problema de inflação que nós estamos vivendo no nosso país e também devido aí à questão de conflitos lá na Rússia, da guerra que está tendo. Então o nosso país está tentando ali estabilizar a nossa economia aumentando a taxa de juros. É um mecanismo que eles têm para utilizar para poder tentar controlar a inflação e administrar a economia. Um autocontrole financeiro. No meu ponto de vista, para a pessoa que queira fazer algo desse tipo, ela tem que ter autocontrole financeiro, porque se ela não tiver autocontrole financeiro, ela vai ver o valor disponível na conta, o valor aplicado, e ela vai sentir a segurança de querer mexer nele. Como tem liquidez, então ele vai ter essa questão de que tem que ter um autocontrole financeiro ali. E uma desvantagem grande aqui é os juros compostos. Mas Marcelo, como assim? Juros compostos é uma desvantagem? Calma, não fica preocupado não. Os juros compostos é a maior vantagem que você tem quando você faz aplicações financeiras, porque é juros sobre juros, mas no comparativo que eu fiz aqui, você está fazendo o saque mensal do valor dos juros que recebeu. Então não vai ter os juros compostos trabalhando ali para você, ele vai estar trabalhando num período de 30 dias apenas. E isso vai fazer com que o seu capital de R$220 mil, ele perca poder de compra no decorrer do tempo, porque ele não vai estar sendo trabalhado com juros sobre juros. Então, nesse caso aqui, seria uma desvantagem. Até mesmo comparando aqui com a valorização do imóvel no decorrer do tempo, seria uma grande vantagem. Logicamente que isso daqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa que tem duas casas, obviamente, que esteja pensando em vender uma para poder fazer aplicação, então isso daqui pode ajudar ele nesse quesito, ele pensar se vale a pena ou não. E também que ele vai ter que ficar muito atento às mudanças do mercado, porque quando a taxa de juros começar a diminuir, ele vai ter que procurar outras aplicações. Então ele precisa ter em mente ali realmente o que ele quer fazer e tem um especialista ajudando ele, o gerente de banco ou um assessor de investimentos, alguém da confiança dele que esteja ajudando ele com as suas finanças, né? Será que a Bíblia diz algo sobre isso daqui? Provérbios capítulo 28, versículo 19 diz assim: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Eu não tenho muito o que dizer, né? Uma pessoa que consegue fazer um planejamento desse daqui, com certeza é uma pessoa que já tem um valor investido, já tem um capital, onde ela possa estar fazendo ali algumas manobras
e está ganhando com dinheiro com o decorrer ali das mudanças da economia, do mercado, e ela vai se beneficiando disso. Então cultive a sua terra que você jamais será pobre, jamais passará necessidades. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe aqui nos comentários se você gostou, deixe aqui perguntas também sobre esse tema ou outros que vocês gostariam que eu estivesse respondendo. Deixe temas também de vídeos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu!